desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1926. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1926 foi a 17ª edição desta competição municipal. Foi disputado no sistema de pontos corridos, de turno e retorno, entre as melhores equipes filiadas à Associação Porto Alegrense de Desportos, APAD. As partidas foram disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e poderia disputar o Campeonato Gaúcho, organizado pela Federação Rio-Grandense de Desportos, FRGD. Participaram neste ano da competição os seguintes clubes: Esporte Clube Cruzeiro, Esporte Clube São José, Futebol Clube Porto Alegre, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Esporte Clube Americano e Esporte Clube Internacional. O Internacional fez a sua estreia contra o Cruzeiro no dia 11 de abril de 1926, no campo do Caminho do Meio. O jogo era um clássico. O grande público que compareceu esperava ver um bom espetáculo e o Inter jogou com Job, Grant e Carlitos, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anis, Vinhais, Barros, Veiga, Clóvis e Gatti. O jogo não correspondeu à expectativa. O Cruzeiro apresentou pouca técnica e abusou dos chutes longos. O Internacional não teve entrosamento e faltou-lhe treino. Barros abre o placar para os colorados ainda no primeiro tempo. Os cruzeiristas conseguiram empatar com o Almo, aos 25 minutos da segunda etapa. E apesar dos esforços dos jogadores, terminou a partida empatada em 1-1. Na segunda partida, o Internacional saiu para enfrentar o Americano no campo da Rua Larga, no dia 25 de abril de 1926. Era a inauguração do novo estádio do Americano e o Inter estava escalado com Job, Carlitos e Grant, Moreno, Lampinha e Paulo Anis, Vinhais, Barros, Veiga, Clóvis e Gatti. Não temos detalhes deste jogo. O Inter ganhou com um placar tranquilo de 0-3. Os gols colorados foram de Vinhais, com 2 gols no primeiro tempo, e Clóvis, que ampliou na segunda etapa. Na terceira partida, o Internacional recebeu o São José, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 16 de maio de 1926, e com a seguinte escalação: Job, Carlitos e Grant, Raul, Ribeiro e Paulo Anis, Vinhais, Barros, Veiga, Clóvis e Guimarães. O jogo foi considerado de nível médio e sem lances impressionantes que fizessem vibrar os torcedores. O Internacional abriu o placar com Ribeiro cobrando pênalti e que marcou também o segundo gol, novamente em uma outra penalidade. A imprensa da época lamentou o jogo violento do São José. O Inter ampliou no segundo tempo, com mais 2 gols marcados por Barros e Vinhais. O Zequinha desconta com Berlina, dando números finais à vitória colorada de 4-1. No quarto jogo, o Internacional visitou o Futebol na Chácara das Camélias, no dia 13 de junho de 1926. Um público considerado regular compareceu para assistir o Inter jogar com Job, Carlitos e Grant, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anis, Vinhais, Barros, Veiga, Washington e Clóvis. A partida foi considerada falha e pesada. Não emocionou os torcedores. No primeiro tempo, o Inter abre uma vantagem de 2-0 com um belo chute de Barros e um gol de pênalti convertido por Ribeiro. Na segunda metade do jogo, Barros marcou mais um gol e Clóvis 2, fechando o placar em 5-0 para o Internacional. Fechando o primeiro turno, quinta partida, tivemos o Grenal 22. Aconteceu na Chácara dos Eucaliptos, no dia 27 de junho de 1926 e diante de um enorme público. O Inter entrou em campo com Orestes, Carlitos e Grant, Ribeiro, Lampinha e Paulo Anis, Vinhais, Barros, Veiga, Washington e Clóvis. O jogo em si não foi dos melhores. O Inter estava muito nervoso em campo e, apesar de exercer certa pressão sobre o Grêmio, errava nas conclusões, ora por precipitação,
ora por indecisão. Acaba que Luiz, aos 15 minutos, abre o placar para os tricolores com um gol de cabeça. Após uma cobrança de escanteio, Barros empatou a partida, marcando para os colorados aos 25 e assim terminou o primeiro tempo. Recomeçando o jogo, Coró, aproveitando bom passe, conquistou o segundo ponto para os gremistas aos 10 minutos da segunda etapa. A disputa prosseguiu e o juiz marcou uma penalidade contra o Inter aos 22, o que gerou protestos e confusão. Lamentavelmente, um torcedor invade o campo e agrediu o árbitro a bengaladas. O juiz acabou sendo substituído e a penalidade é cobrada por Esperança, que marcou o terceiro gol com Orestes, se recusando a defender, ficando de costas para a bola. Logo depois, aos 29, Coró marcou o quarto gol para o Grêmio. Faltando 10 minutos para acabar o jogo, os torcedores agridem novamente o juiz. Para evitar maiores prejuízos, a partida é encerrada com vitória gremista de 1-4. Abrindo o segundo turno, sexto jogo, o Internacional recebeu o Cruzeiro na Chácara dos Eucaliptos, no dia 22 de agosto de 1926. O público lotou as arquibancadas para assistir a partida onde o Cruzeiro era tido como favorito. O Inter estava escalado com Orestes, Carlitos e Meneghetti, Moreno, Grant e Pauloanes, Darcy, Ribeiro, Veiga, Barros e Vinhais. O Inter se superou neste jogo. Logo aos 8 minutos, Darcy abriu o placar e depois Barros ampliou. Aos 41 do primeiro tempo, o Cruzeiro diminui com Nestor, fechando em 2-1 para o Inter na primeira metade da partida. No segundo tempo, o Inter dominou a disputa. Veiga marca o terceiro gol colorado. Nestor ainda tentou uma reação para os cruzeiristas, marcando seu segundo tento. Mas Vinhais e Barros marcaram para os colorados e fecharam o placar com a vitória de 5-2 para o Inter. Na sétima partida, o Internacional foi visitante contra o Futebol, no campo do Caminho do Meio, no dia 24 de outubro de 1926. O Inter estava organizado com Job, Carlitos e Baldino, Ribeiro, Grant e Pauloanes, Vinhais, Darcy, Veiga, Barros e Clovis. O público foi regular para assistir este jogo. O largo favoritismo do Inter tirou o interesse pela partida, mas a realidade da disputa foi outra. Poucas vezes se viu o Inter jogar tão mal como nesse dia. No primeiro tempo chegou a abrir uma vantagem de 2-1, mas no segundo tomou 3 gols e perdeu de 4-2 para o Futebol. Os gols do Futebol foram de Mingo, 2 gols, Zico e Hugo. Pelo Inter marcaram Barros e Clovis. No oitavo jogo, o Internacional recebeu o Americano, na Chácara dos Eucaliptos, no dia 31 de outubro de 1926. Esse jogo era de grande interesse para manter as esperanças do Colorado no campeonato. O Inter foi para a disputa com Orestes, Grant e Tito Arregui, Ribeiro, Moreno e Pauloanes, Darcy, Barros, Veiga, Clovis e Gatti. O Inter esteve bem em campo e com uma defesa muito sólida. Barros marcou o único gol do primeiro tempo, dando a vantagem para o Colorado. Na segunda metade da partida, o jogo foi mais equilibrado. Mas Barros, grande destaque da disputa, marcou mais 2 gols, fechando o placar em 3-0. Na nona partida, o Internacional saiu para enfrentar o São José, no campo da Baixada, no dia 7 de novembro de 1926. Apesar de um chuvisqueiro, bom público compareceu para assistir o jogo. O Inter entrou em campo com Orestes, Grant e Tito Arregui, Riff, Ribeiro e Pauloanes, Darcy, Barros, Veiga, Clovis e Alício. No primeiro tempo, o jogo foi parelho e disputado, mas terminou sem gols. Na segunda metade, o Inter construiu uma vitória expressiva de 4-1. Os gols colorados foram de Clovis, Barros, Darcy e Veiga. Odorico marcou para o São José. A 10ª e última disputa do Inter foi o Grenal 23. Ocorreu no Estádio da Baixada no dia 14 de novembro de 1926. O público presente foi estimado em mais de 5.000 pessoas. O jogo seria a decisão do campeonato e o Inter jogou com Orestes, Meneghetti e Carlitos, Riff, Moreno e Pauloanes,
Darcy, Ribeiro, Clóvis, Veiga e Barros. Foi um espetáculo maravilhoso de bom futebol. A disputa foi muito equilibrada, mas o Grêmio venceu por 4-3. Os gols do Grêmio foram de Luiz Carvalho 2 gols, Coró e Telêmaco. O Inter marcou com Ribeiro 2 gols e Barros. Na classificação final do Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1926, o Grêmio foi o campeão e pôde disputar o Campeonato Gaúcho, que conquistou também. Ao Internacional coube um honroso vice-campeonato com uma campanha onde fez 13 pontos em 10 jogos. Conquistou 6 vitórias, teve um empate e sofreu 3 derrotas. Marcou 31 gols e levou 17, totalizando um saldo de 14. No próximo vídeo veremos o Campeonato Citadino de 1927. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!